Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente começa a falar sobre as correlações empíricas que existem para placas inclinadas horizontais. Na última aula, só para lembrar, a gente falou sobre, a gente chegou até a derivação aqui, né, onde a gente mostrava como é que chegava nessa fórmula para as placas verticais, usando também correlações empíricas, né, mas agora a gente vai pensar assim como é que essas placas acontecem se elas estiverem inclinadas, né, se estiverem horizontais, como é o caso dessa aqui. A gente vai chegar e desenhar esses casos aí. Beleza, eu vou dar um zoom aqui, porque eu quero me aproveitar e dar um foco em cada uma delas. Primeiro a gente fala sobre a placa fria. Pensa que essa placa está fria, o ambiente ao redor dela é um ambiente quiescente, como a gente falou, não tem movimentação de fluido. O que a gente espera que vai acontecer com essa placa fria? Ela vai resfriar, baixar a temperatura do ambiente próximo a ela. À medida que essa temperatura baixa, vai ficar o fluido que estiver ao redor dela vai ficar mais denso, aumentando a sua densidade, esse fluido vai começar a descer, né? Vai começar a ir para baixo, na direção junto com a gravidade, como está mostrado aí, a gravidade apontando aí para baixo. Nesse caso, o que vai acontecer com a parte que está em cima dessa placa? Bom, o que vai acontecer em cima, como tem a placa restringindo esse movimento, né, o fluido que está ali ele vai começar a ficar mais denso e vai começar a escorrer na placa. Então isso forma aquela camada limite que a gente viu, né, vai ser formada exatamente aqui, ó, dessa forma, tá? Essa camada limite aqui, ela pode ser estudada exatamente como a gente estava estudando os problemas de camadas limites em convecção natural, em placas verticais. Só que quando você estiver analisando, por exemplo, o número de Rayleigh, ou o número de Grashof, perdão, que tem a gravidade lá definida dentro dele, o número de Rayleigh também tem, mas o número de Grashof tem a gravidade lá definida dentro dele, você tem que se atentar que lá na definição do número de Grashof, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, como é que fica, né? Vai ficar dessa forma aqui, ó, o número de Grashof, para esse caso, vou botar em preto, né? Precisa colocar nessa cor, não, vou botar aqui, ó, o número de Grashof com relação a essa placa, ele vai ficar, vou botar em x, com relação a x, ele vai ficar igual a g vezes o beta vezes a temperatura, perdão, eu já errei aqui, ó, o g vezes o que? O cosseno de θ, tá? Porque é só a componente que estiver apontando. Você tem que pegar, assim, ele não é na direção do escoamento, né? A direção que está, você vai pegar só a componente que está alinhada, entendeu? Então vai ser o g cosseno de θ vezes beta ts menos t infinito dividido, isso aqui tem que ter o x ao cubo, né? X ao cubo dividido pela viscosidade ao quadrado. Na verdade eu vou colocar aqui já, vou colocar o número de Rayleigh, tá? Número de Grashof, não. Vou colocar o número de Rayleigh. E aí soma esse ao quadrado aqui também. Esse ao quadrado aqui vai sumir também. E vai ficar dessa forma aqui, o número de Rayleigh com relação a x é igual a isso vezes o alfa. Então fica dessa forma, tá? Por quê? Porque esse escoamento, o escoamento não desce alinhado com g, ele desce alinhado com o cosseno de θ vezes g. Nesse caso aí, então a gente tem que considerar que essa é o efeito da aceleração gravitacional que a gente vai ter. Esse escoamento não sente o g, ele sente o cosseno θ de t. Óbvio, se esse θ começa a chegar, por exemplo, a um valor de π sobre 2, por exemplo, que é 90 graus, ele não vai mais ter influência, né? O cosseno de π sobre 2 é zero, então isso aí mataria o número de Rayleigh. A faixa de aplicabilidade desse tipo de problema que a gente está vendo, de placas inclinadas, para a gente ainda poder utilizar as mesmas formulações que a gente viu na última aula, você considerar que esse θ ele tem que estar, somente a validade disso daí é para θ estando menor, dá para falar assim, né? Θ tem que ser menor, aproximadamente menor ou igual a 60 graus. Tá? Se for maior do que 60 graus, já não vale. 60 graus é coisa pra caramba, né? Mas então, de 0 a 60 graus, você pode usar essa condição. E se o θ for 0, é a mesma coisa, mas se você começar a aumentar o θ, assim, considerar o número de Rayleigh dessa forma aí. A parte de baixo desse escoamento, ela fica um pouco diferente, né? Por quê? Porque o escoamento que está aqui nessa região, embaixo da placa fria, o que ele vai acontecer? Ele vai ser resfriado pela placa, mas ele não tem nada impedindo ele de descer. Então esse escoamento realmente, né, o que está aqui próximo à placa, ele vai sentir esse resfriamento, vai sentir essa queda de temperatura e vai começar a ter o efeito de ter uma densidade maior do que o seu meio externo, a sua vizinhança, ele começa a se deslocar para baixo, ele vai sentir esse efeito de um efeito gravitacional maior do que aqueles que estão na densidade longe da placa, certo? Então as forças gravitacionais sobre ele vão ser maiores, então ele começa a descer, só que nada segura ele, então ele começa a se desprender da placa, ele vai ficar assim, ó, ele vai descendo e vai se desprendendo. E aí uma outra parte aqui que tiver o escoamento também, então ele também vai se desprender, ó, vai começar a descer e se desprende aqui para baixo, fica meio que um monte de braços, assim, tá? O escoamento se desprende, e aqui também ele vai se desprender, ou seja, aqui o escoamento está toda hora
ele está se desprendendo, tá? Ele se resfria aqui perto da placa, tá vendo? Mas ele se desprende, ele vai para baixo aqui, ó. Esse tipo de escoamento não dá para a gente pegar com correlação. É muito difícil mesmo de você avaliar troca de calor nesse caso aí que tem essa condição em que o escoamento está se desprendendo, tá? Tem algumas correlações que dá para a gente tentar usar. E a gente vai ver isso aqui também na aula de hoje. O que acontece se você tiver esse tipo de mecanismo? Aí é aquela questão, é você escolher como você quer modelar o seu problema. Você tem que tomar uma decisão coerente com a física que você está estudando. O problema oposto seria o que aconteceria aqui com a placa quente, né? A placa quente ela iria aquecer essa região de escoamento, que é a região do fluido próxima a ela. E o que aconteceria? Esse fluido aqui, que está na parte de baixo da placa quente, ele está limitado pela presença da placa. Então ele vai formar uma camada limite aqui, ó, uma camada limite igualzinha que a gente viu nos problemas de placa plana vertical. Mas essa camada limite que é formada, ela também tem o efeito, a mesma coisa que a gente viu para o Rayleigh, lá o Rayleigh que a gente viu na parte do resfriamento, também valeria aqui, ó. Nesse caso, a gente pode estudar esse escoamento a partir das análises de placas planas verticais, a mesma análise, usando as mesmas formas, as mesmas correlações empíricas, desde que a gente considere que o número de Rayleigh e qualquer outro número que envolva, qualquer coisa que envolva a ação das forças verticais, você vai considerar que é o efeito da aceleração gravitacional, só que multiplicado por cosseno de θ, tá? Senão você não vai estar pegando a componente correta que você deveria pegar, ou seja, acaba que o seu número de Rayleigh acaba caindo, né? Fica mais fácil ele ficar laminar, acaba para considerar o Rayleigh laminar para a maioria dos casos aí do que seria numa placa vertical, mesmo que ele esteja sob a mesma ação de diferença de temperatura, mesmo que ele esteja sob a mesma ação, o mesmo fluido, os mesmos comprimentos, tudo igual, ele vai acabar tendo um número de Rayleigh menor. Por quê? Porque o cosseno de θ, para qualquer valor menor do que zero, ele é menor do que 1, então ele vai acabar caindo esse valor aí, e isso influencia, né? Qualquer valor, na verdade, maior do que zero, perdão, qualquer valor de θ maior do que zero, o cosseno de θ fica menor do que 1. Então ele acaba diminuindo esse número de Rayleigh. Tá? O que acontece na placa oposta é a mesma coisa que a gente viu acontecer na placa fria, no lado aqui de cima, né? Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Opa, acho que eu fiz coisa errada aqui. É isso aí. Beleza. O que vai acontecer na placa de cima é exatamente o que a gente viu no caso da placa fria, só que na parte de baixo. Só que vai acontecer isso aqui, ó, vai começar a gerar umas plumas, né, que vão se desprendendo aqui do escoamento, né, e aqui se gera isso também, ó, vai se desprendendo, vai para cima e tal, e esse escoamento vai seguindo, se desprendendo e se soltando aqui para cima, porque não tem nada que restringe o seu deslocamento para cima. Ele é aquecido, a medida que ele aquece, ele vai para cima, sem nada o impedir, tá? Tem algumas outras coisas que a gente pode fazer, que é o caso da placa horizontal, que é essa daqui, ó. O caso da placa horizontal é o caso que você tem o seguinte, né? Você tem uma superfície quente, por exemplo, eu vou separar em dois, são 4 casos na verdade. Você pode ter, por exemplo, uma superfície aquecida, mas que ela só está aquecida pela parte de baixo. E você pode ter uma superfície aquecida que está aquecida só pela parte de cima, ou seja, aqui está aquecida na parte de cima e aqui está aquecida pela parte de baixo. E não tem nada, tá vendo? Ela aquece, perdão, deixa eu voltar a minha explicação aqui do zero. No primeiro exemplo, que é esse daqui, ó, você tem a superfície está sendo aquecida, é uma superfície igual a essa aqui, preta, marcada. Ela está sendo aquecida pela parte de baixo. Essa parte de baixo é a parte exposta da superfície, que é quente. A parte de cima é isolada. Nesse caso, o que vai acontecer com o fluido que está ao redor dessa superfície? Vai acontecer o seguinte, ó, esse fluido aqui, ele vai começar a se aquecer nessa região, ele se aquece nessa região aqui e vai ser transportado aqui para cima, vai subindo, porque ele começa a ter uma densidade menor e o efeito de empuxo leva ele para cima. Ao se deslocar, vem outros fluidos aqui que estão nessa região aqui de baixo, que estão mais resfriados e vão começar a se aproximar dele também. Tá? Aqui está com a temperatura mais baixa, mas vai gerar esse gradiente de pressão, porque está saindo um fluido ali de cima, então vem o outro fluido, né, para ocupar esse espaço do gradiente de pressão, ele se aquece e continua subindo. Isso aqui gera uma pluma, né, então vai ficar dessa forma aqui, ó, o escoamento passa, ele vem aqui nessa direção e sai lá para cima, ó, aqui ficou meio perto, né, ele sai lá para cima, ou seja, você tem esse tipo de escoamento aqui, que vocês estão vendo, tá? O escoamento vem por aqui, de baixo, ele se aquece na placa e sobe ali para cima, tá vendo? Passando por esses caminhos. Esse daí seria o caso da placa que é aquecida por baixo. O caso da placa que é resfriada por cima é o oposto desse, ou seja, vai acontecer um resfriamento da região que está acima da placa e aí o escoamento começa a descer aqui, ó, vai descendo e aí gera esse perfil aí de movimentação de massa, tá, de fluido ao redor dessa placa fria. O outro caso, que seria, os outros dois casos, seriam os casos em que você não tem, em que você tem no caso uma placa que é quente, que ela é aquecida na parte de cima e isolada na parte de baixo. Nesse caso, você tem que imaginar, ó, essa região de fluido que está aqui, ó,
Essa região de fluido está acima, o que vai acontecer? O que acontece com uma panela quando você começa a esquentar ela? O ar que está em cima dela começa a se aquecer, fica você aquecer a água, por exemplo, na panela, né? Até o momento, antes da ebulição, essas coisas, o que acontece com essa água que está perto da panela? Ela começa a se aquecer, diminui a densidade, o efeito de empuxo joga ela para cima, vai ter os efeitos lá das tensões de Marangoni, que vão jogar os fluidos ali para baixo, o fluido resfriado para baixo, então vai ter nesse momento uma recirculação. O que acontece aqui nessa região é isso, ó, o fluido que está nessa região aqui, ele passa por uma recirculação, começa a recircular aqui, ó, começa a recircular aqui para cima, tá vendo? Gera essas ondas de convecção. Então esse fluido fica nesse movimento aí. O oposto acontece quando você tem uma placa que é resfriada pela parte de baixo. Ou seja, você está com uma placa resfriada em cima aqui, ó, e ela vai começar a resfriar o ar que está ali em cima e começa a decair, né? O ar que chega ali nessa placa resfriada fica mais denso e vai para baixo, por efeito de gravitacional, né? Ele desce e fica nessa região aqui, ó. Então você vai ter o efeito contrário, tá? Curiosamente, gente, tem um negócio bem interessante que eu vi esses dias no Veritasium, né? Posso até... não vou mostrar para vocês, é o canal de ciências, né? Será que eu mostro aqui? Deixa eu ver. Talvez eu não vou achar, não. Veritasium, deixa eu ver. E como é que fala, cara? Cold, deixa eu ver. Alguma coisa que você estava falando sobre frio. Isso aqui. Foi esse vídeo aqui. Eu vou deixar ele no silencioso. E vou mostrar a parte que eu achei interessante para vocês. Quer ver? É um uso desse médico, né? Eles falam... Nossa, é muita propaganda, cara. O YouTube tá com um excesso de propaganda. Tá chato já. Assim, é claro, eu também não quero pagar, né? Então, esse é o caso desse médico aqui. Perdão pelos comentários aleatórios aí, viu, pessoal? Esse médico aqui, ó, ele tinha um monte de pacientes, né? Os pacientes ficavam lá dormindo, lá com doenças e aquecidos, né? Aquelas doenças tipo febre e tal. E o que ele fazia? Ele queria resfriar esses pacientes. O que ele colocava? Ele colocava ela ficava com 40 graus Celsius de febre, ele tinha que resfriar essas pessoas. A estratégia dele era comprar um monte de gelo. Ele comprava, vai mostrar o desenhozinho ali, ó, ele comprando um monte de gelo, colocando em cima desse paciente. Porque daí acontece exatamente aquilo que a gente viu, né? O gelo em cima vai resfriar o ar que está ali perto e o ar vai descer para esse cara um pouco mais resfriado. Colocava um monte de gelo em cima dos pacientes para eles serem mantidos, tentar manter eles a uma temperatura mais baixa. Exatamente essa troca de calor, poderia vir um exame de vocês aí, talvez, de transferência de calor. Isso é interessante. Quanto que está trocando de calor com o paciente, tá? Seria isso aqui, ó. É esse modelo, né? Quanto que está aqui sendo transferido de massa aqui para baixo. Poderia ser calculado alguma coisa dessas, tá? Passando por um gelo, por exemplo. Então, é bem interessante, né? Um problema desse, mas seria exatamente esse tipo de problema. Está colocando uma superfície fria para cima e o ar que está em cima vai refrigerar e vai descer para a parte para encontrar o paciente lá embaixo com a temperatura mais baixa, tá? Todos esses casos, cada um deles, olha só, esse você percebe que tem uma certa similaridade, não é? Você percebe que esse caso aqui, ó, esses dois que estão marcados de azul, eles são similares, né? Eles só estão mudando, um é frio, o outro é quente. Para esses dois casos, se você quiser avaliar a troca de calor, você vai calcular o número de Rayleigh também, exatamente como a gente está calculando, só que aqui no caso o cosseno de beta cosseno de θ é igual a zero, né? A gente vai calcular o Nusselt para esse valor aí usando o número de Rayleigh, e essa que é a fórmula, Nusselt para uma placa com comprimento L, que a gente vai mostrar, vou mostrar para vocês o que é esse comprimento L aqui. O L é justamente a área de uma superfície, tá? Ou seja, porque aqui tem duas superfícies, tem a de baixo e a de cima, mas você quer saber só a área de uma superfície, ou seja, no caso ali o fluido está trocando calor com essa placa aqui, ó, essa placa tem uma área superficial, sei lá, é um quadrado, então é um lado vezes o outro. Não considero o lado de cima não. E dividido pelo perímetro que ele tem. E aí o perímetro é só você somar os quatro lados, aí você teria aqui qual que é o comprimento característico. Baseado nesse comprimento característico, você vai calcular o número de Rayleigh, e calculando o número de Rayleigh, você tem dentro desta faixa de número de Rayleigh aqui, ó, você pode calcular o número de Nusselt dessa forma. Se sair dessa faixa, tem que buscar valores na literatura para ver qual que seria a informação, mas o livro só nos dá essa faixa aí. Se o seu caso for o caso confinado, como está mostrado aqui, ó, o seu fluido está confinado na região, ele não pode sair dessa região, ele não passa daqui para baixo, ele não passa assim nessa região, ele está dentro de um regime em que ele está confinado, ele tem que voltar aqui para cima. Nesse caso, você tem aqui, ó, dois cálculos para o número de Nusselt. Você tem esse daqui
o de cima que vai valer para Rayleigh mais baixos e o de baixo que vai valer para Rayleigh mais altos. Tem uma limitação quanto ao número de Prandtl deles, tá? Um só vale para número de Prandtl maior, aproximadamente igual a 0.7, e o outro para qualquer número de Prandtl que você queira. Além desses casos, a gente tem outros tipos, né, de troca de calor com correlações empíricas também. O caso do cilindro também é muito conhecido. Você pensar um tubo, a gente começou o curso aqui falando, né, na parte de convecção natural, falando disso. O caso de um cilindro, está com temperatura diferente do meio externo. O que vai acontecer nesse cilindro? Né? O cilindro está com temperatura diferente, vamos supor que a temperatura do cilindro é maior do que a temperatura do meio ambiente, nesse caso que a gente está falando aqui, ó. Ou às vezes só para fazer diferente, né? Vamos falar que não, vamos falar que é uma temperatura menor. Ele está aqui com uma temperatura menor do que a temperatura do meio ambiente. Então vou inverter isso aqui, ó. Vou pegar esse negócio aqui, e vou jogar ele aqui para cima e vou inverter ele, ó. Opa, caramba. Tem que selecionar isso aqui e inverter. Tá, beleza? O meu teto agora está nesse sentido aqui. O que acontece nesse caso aí, ó? O que acontece nesse caso aí? Se eu tiver esse cilindro e estiver mais resfriado do que o ambiente externo? Olha, o fluido que está próximo a ele vai começar a se refrigerar, só que pela ação da gravidade, né, vai começar a fazer isso aqui, ó, vai começar a descer. A ação da gravidade começa a fazer com que o fluido desça aqui para baixo. Acontece o seguinte, tá? Como é uma coisa combinada com a ação gravitacional, aqui em cima o fluido tem uma espessura assim, de camada limite que ela é muito pequena. Tá? Então a troca de calor ali perto dessa parte de cima, assim, que está, no caso seria assim, né, o fluido está resfriando, então o fluido está sendo resfriado pelo cilindro, então o fluido vai para baixo. Então a parte contrária a isso era a parte de cima, né, do cilindro, o topo aqui de cima do cilindro. Essa região é a região que melhor troca calor. Tá? A região próxima do cilindro ela é a que tem o melhor número de Nusselt. Se você for olhar o Nusselt ao longo desse θ, essa região vai ter o melhor troca de calor. Quando chega nessa região aqui, ó, com o θ já vai chegando lá perto de π, olha só, o tamanho da espessura que a gente tem de camada limite aí, de camada limite natural, ela já é bem maior. E a gente se lembra que a camada limite ela é um impedimento à troca de calor. Ou seja, quando a gente vai chegando nos θs maiores, acontece isso aqui, ó, com essa curva. Essa curva fica dessa forma, ela começa com um θ bem alto, e aí de repente ela vai começando a cair. Chegou lá no θ quase igual a π, o valor dessa troca é muito pequena. Mas no geral a gente não se preocupa com a troca local, né? Não é importante para a gente a troca local, a gente quer saber para um cilindro a troca média ao longo desse cilindro, e para isso você vai ter que calcular usando esse Nusselt médio aqui, ó. Nusselt médio, que é dado em função de um parâmetro C vezes o Rayleigh, calculado para o diâmetro, elevado a n. E qual que é esse valor aí? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó, o livro do Incropera. Tá. Vamos lá ver se eu acho a tabela 9.1. Tá aqui. Isso aqui é capítulo 9 já, tá? Beleza, tá quase, né? Por aqui, ó. Olha, a tabela 9.1, ela é essa aqui, ó, tá vendo? Na tabela 9.1 você tem uma faixa de número de Rayleigh, até Rayleighs muito baixinhos, 10 a menos 10, isso aí é coisa miserável, né? Um número de Rayleigh desse. E até números de Rayleigh muito altos, 10 a 7, 10 a 12, e aí você tem como calcular esse C e também o N, que é o expoente, e aí você consegue calcular. Olha que é a curva que a gente estava vendo ali agora, que eu acabei de desenhar, só que aqui é o caso de uma camada limite que está sendo formada por um aquecimento. O cilindro está a temperatura mais alta do que a temperatura do meio externo, beleza? Pois vocês podem ver isso daí. E aí vocês vão buscar esses valores, depende só do número de Rayleigh, e aí você vai calcular eles. Outro jeito de calcular esses parâmetros, tá? De calcular a troca de calor no cilindro, é você usar os cálculos de Churchill e Shu. Vocês podem ver que esse Churchill e Shu, e o Churchill em si, ele é muito importante para gerar um monte de cálculos aí para transferência de calor. No caso, essa combinação de Churchill e Shu, eles geram muitas correlações para convecção natural. Você tem essa relação aqui de Churchill e Shu que vale para esse caso do cilindro, e se você tiver esferas, o Churchill também tem uma correlação para elas. Se for um caso de uma esfera, algo tridimensional, a correlação de Churchill é essa daqui, beleza? Então fiquem com essas informações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vai passar sobre isso. Não, a próxima aí a gente vai falar sobre convecção em placas paralelas. Um abraço, até mais.